Eu quero que você ore e você fale para o Senhor o seguinte: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Amém? Fale para o Senhor. Fale. Deus, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Fala comigo, Senhor. Deus, dá-me a revelação da palavra, Pai. Que eu a compreenda, Senhor. Que a palavra de hoje fique gravada no meu coração, que faça a diferença na minha vida, Pai. Que não seja apenas a voz de um homem, mas que seja a tua voz, meu Senhor. Oh Deus, fala comigo nesta noite. Oh Deus, fala através de mim, Pai. Usa-me como instrumento para manifestar a tua graça, a tua glória neste lugar. Que as vidas sejam edificadas. Oh Deus, que haja entendimento. Que teu Espírito nos instrua em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 24. Leremos versículos 28 até o 34. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 28 até o 34. Eu convido os irmãos a ficarem de pé para que nós possamos ler e ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem para falar à igreja. Ouça com atenção. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhe deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava? Quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Aleluias. Amém, queridos? Os amados, podem assentar-se. Irmãos, esse texto ele é muito, mas muito interessante. Haja vista que ele chama-nos atenção para horas pós-crucificação de Cristo Jesus. É um texto, irmãos, que mostra que o Senhor é invisível, mas Ele está sempre presente, e que cabe a nós clamar: Jesus, fica comigo, Jesus, fica conosco. A palavra nos fala, amados, que Jesus havia morrido por volta das 15 horas de uma sexta-feira. Eis aí Jesus pendurado numa cruz desde o meio-dia, desde as 12 horas. Às 15 horas, Jesus morre. Foi uma morte impactante, uma morte que impactou toda a humanidade, uma morte que mexeu com o cosmo, uma morte que mexeu com a terra, que mexeu com o universo. Uma morte, amados, que impactou as pessoas, impactou de uma forma intensa as pessoas. Foram talvez os momentos mais sombrios que já ocorreram sobre a face da terra. Os momentos mais terríveis em que o diabo certamente, junto com os céus, vibraram. Matamos, vencemos. Era uma aparente derrota, irmãos, uma aparente derrota. Vale ressaltar, amados, que houve também outro momento terrível, sombrio, tenso, no qual também o diabo vibrou. O diabo gritou e exaltou. Ele olhou e disse: nós vencemos, nós vencemos. Esse outro momento sombrio antecedeu a este. Antecedeu a morte de Cristo,
Foi o dia que Adão e Eva pecaram, desobedeceram, levantaram-se, rebelaram-se contra o Senhor. O diabo, amados, certamente declarou a vitória. No entanto, nós sabemos, amados, que o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele, amados, que nos amou de uma forma poderosa, maravilhosa, extraordinária, estava naquela cruz, porque Ele amou a você, porque Ele tinha um propósito, porque Ele nasceu para morrer por você, nasceu para morrer por mim. E as autoridades da igreja, as autoridades de Israel, o penduraram numa cruz. Certamente, irmãos, momentos aterradores, momentos difíceis, momentos em que a cidade certamente ficou apavorada. Haja vista que não foi apenas a morte de Cristo, não apenas o Senhor pendurado numa cruz, mas o Eterno mostrou o seu poder, mostrou a sua glória, mostrou àqueles que ali estavam, que aquele que estava na cruz, morrendo, padecendo na cruz, era mais do que um homem, amados, era mais do que um homem. Quando nós observamos o relato que encontra-se em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, diz a palavra, que houve escuridão sobre a terra. Do meio-dia até as 15 horas, foram 3 horas de escuridão, amados. Não foi um eclipse, mas trevas, noite, em pleno meio-dia de uma sexta-feira. Como não ficar assustado e apavorado? Anoiteceu em plena sexta-feira, a partir da meio-dia até as 15 horas, trevas total em Jerusalém, talvez sobre toda a terra. Ainda, amados, com a morte de Cristo Jesus, por volta das 15 horas dessa sexta-feira, eis que o véu do templo rasgou-se. O templo havia um lugar separado, como se fosse aqui, um lugar separado, era o santo do santo, existia uma toalha, aliás, existia uma cortina, que tinha 18 metros de altura, por 9 de largura. Veja a majestade do templo, a nave tinha o pé direito de 18 metros de altura. E diz a palavra que esse véu rasgou-se, de cima a baixo. Era um véu trabalhado, lindo, magnífico, extraordinário, já que representava o lugar onde Deus manifestava-se. Certamente para aqueles que eram sacerdotes e estavam no templo, também foram momentos assustadores. Como é que esse véu, como é que esta cortina rasgou-se? Diz ainda, amados, que por volta das 15 horas a terra tremeu. Um terremoto assustador, a ponto de romper, de fender pedras, rochas. As rochas partiram-se ao meio. Diz ainda que muitos ressuscitaram naquele momento. Veja a grandiosidade, veja a majestade. Veja o poder, veja quem estava na cruz. Mas, queridos, mesmo contemplando todas estas coisas, a nosso exemplo, os discípulos consideraram a derrota de Jesus. Consideraram que haviam perdido a batalha. Os discípulos não conseguiram entender que era necessário que Jesus morresse. Nós, a mesma coisa.
Nós a mesma coisa, amados, nós não convivemos hoje pessoalmente de forma física com Jesus, porque hoje Ele é Espírito, Ele não está de forma física diante de nós, mas é possível tocar nas vestes, tocar em Cristo, é possível sentir Jesus, Jesus está presente. Mas, quantas vezes perdemos a esperança completamente? Perdemos completamente a esperança da nossa vida. Mas eu quero afirmar que Deus tem um novo começo para cada um de nós. Ouça só, amados, versículos 13 e 14, Lucas capítulo 24. Naquele mesmo dia, isso era um domingo, primeiro dia da semana. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém uns 10 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Irmãos, o interessante é que estes que estavam a caminho de Emaús, também os demais, diz a palavra que Pedro e André, logo após a morte de Cristo, bem provável que no sábado, partiu para a pesca. Outros ficaram dispersos, desorientados, incertos, desanimados. Os discípulos de Jesus não conseguiam entender o que havia ocorrido. Os discípulos de Jesus consideravam aquele momento da morte como uma derrota. E pior, Jesus não desceu da cruz. Jesus morreu, foi tirado de uma cruz e colocado numa sepultura. Irmãos, a crucificação de Cristo Jesus na vida daqueles que o seguiam foi como uma bomba destruidora, uma derrota completa. E trazendo isto para nosso contexto de vida, quantas vezes nós estamos agindo tal qual os discípulos, de forma semelhante aos discípulos, porque nós sabemos quem é Jesus, a palavra relata quem é Jesus, não há dúvida, vemos o poder de Cristo, tocamos em Cristo, vemos os milagres acontecendo. Quantas vezes Deus faz coisas magníficas na nossa vida, que nós sabemos que é impossível que fossem naturais. Temos convicção que foi o agir de Deus, o mover de Deus. Quantas vezes, amados, nós olhamos o que acontece conosco e falamos, isto é a mão do Senhor, é o agir de Deus, porque é impossível o homem fazer tal coisa. Só que nós olhamos para Cristo e o vemos crucificado. Olhamos para Jesus e concluímos que estamos derrotados. Amados, os discípulos haviam perdido a esperança no Messias, havia esvaído completamente, eles estavam abatidos, destruídos. Oh meu Deus! E andavam pela estrada, de certa forma, lamentando pela derrota do Messias. Conversavam entre si a respeito dos últimos acontecimentos, afastando-se de Jerusalém, afastando-se do local onde Jesus haveria de ressurgir. Estavam em sentido oposto, em direção a Emaús. Os demais haviam dispersado também, voltado para suas velhas práticas profissionais. Havia acabado. Será que nós não estamos agindo desta forma também? Quantas vezes, amados, nós não conseguimos ver o poder de Cristo, nós perdemos a esperança no Senhor, nós achamos que Deus não se importa mais conosco, o coração está duro, o coração endurecido, o coração fechado. E concluímos que tudo não passa do engano. Jesus, o engano
Os discípulos, de certa forma, concluíram: olha, tudo não passou do engano, não era bem desse jeito. Veja, ele havia de redimir Israel, mas está pendurado numa cruz, morreu. Nós agimos, amados, à semelhança. Talvez hoje você não abra a tua boca para falar: Jesus é um engano na minha vida. Mas os atos e as nossas ações testificam que nós perdemos a esperança no Senhor. Quantas vezes? Quantas vezes? Irmãos, nós precisamos entender que quando as coisas ficam difíceis, não podemos perder a esperança em Jesus. Os discípulos perderam a esperança. Até, de certa forma, entre aspas, justificável. Era justificável a eles. Porque eles não tinham a Bíblia, eles não sabiam, tinham as profecias, mas não tinha a palavra de Deus revelada como nós a temos hoje. Eles pisaram em falso com o Senhor, negaram o Todo-Poderoso, correram da presença do Senhor, afastaram-se. Mas nós, amados, temos a revelação completa de Deus. Temos a revelação completa do Senhor. Somos injustificáveis. Eles também não eram justificáveis, porém, nós somos injustificáveis pelas nossas atitudes. Irmãos, é preciso entendermos que às vezes as coisas ficam difíceis, complicadas, e nós não as entendemos. Mas cabe a nós seguirmos em frente, marcharmos, porque o Senhor tem a sua mão sobre a nossa vida. A morte de Jesus não estava fora de controle. Jesus havia morrido para que hoje pudéssemos aqui estarmos reunidos, para que houvesse salvação na humanidade, em meio à humanidade. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser revividos. Ou seja, amados, nós temos que esperar o tempo certo. Os discípulos deveriam ter esperado o tempo da promessa, porque estava profetizado que o Filho do Homem haveria de ressurgir. Ainda um pouco mais à frente, nós vemos, amados, Lucas capítulo 24, versículos 15 e 16. Na verdade, vamos observar aquele momento em que os discípulos, esses dois discípulos, andavam no caminho em direção a Emaús. Aconteceu o quê? Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vê como são as coisas? Domingo, já era tarde, bem provável que lá pelo final da tarde de domingo, Jesus já havia ressuscitado e estava com eles no caminho a Emaús. Irmãos, Jesus se apresenta sempre nos momentos mais difíceis da nossa vida. Jesus está sempre presente. Ele nunca te abandona. Mas às vezes nós não o reconhecemos. Nós não percebemos a sua presença. Nós não percebemos que Jesus está conosco. O interessante é que nesta palavra haviam ali dois discípulos. Estavam indo em direção a Emaús, tristes, abatidos, destruídos, sem esperança. Comentando a respeito dos últimos fatos de Jerusalém. Já era domingo. O Senhor havia morrido na sexta, passou o sábado e nada de Jesus aparecer. Passou o domingo, saíram de Jerusalém e nada de Jesus ressurgir. Não existia WhatsApp, internet, telefone,
para que as pessoas pudessem ligar para eles: ó, o mestre ressurgiu, o mestre ressurgiu, o mestre ressurgiu. Mas eles iam abatidos, tristes, sem esperança, e conversavam, amados, lamentando os últimos acontecidos. Era uma caminhada triste, estavam atribulados, pensativos, sem esperança. Esperar o quê? O mundo havia acabado para aqueles. Na verdade, os discípulos sentiam-se derrotados, completamente derrotados. Eis aí, amados. Mas, queridos, eis que naquela caminhada aproxima alguém. Alguém chega, ajunta-se a eles, conversa com eles. E eles vão contar tudo o que ocorreu ali em Jerusalém. Jesus pergunta àqueles por que eles estavam tristes e abatidos. Por que eles estavam assim? Por que haviam perdido a esperança? Por que não haviam crido? Por quê? Por quê? E eles narram os últimos acontecimentos, ficaram espantados. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não viu o que ocorreu lá? Os fatores, as coisas extraordinárias que ocorreu na sexta-feira, foi a morte do Messias, a morte do prometido. E Jesus ouve a narrativa, a lamúria, as reclamações, as palavras de derrotas. Jesus sente a tribulação daqueles, a falta de esperança. Só que eles não perceberam que Jesus estava ali. Quero chamar a tua atenção, também a minha atenção. Quantas vezes você está no caminho de Emaús, só o caco? Quantas vezes você está no caminho de Emaús, atribulado, sem esperança, triste, abatido, não consegue enxergar Jesus, não consegue ver Jesus, mas Jesus está do teu lado, Jesus está falando com você, Jesus está te chamando a atenção, Jesus está contando a história, Jesus está revelando a história. Você não ouve Jesus, você não consegue ouvir. Amados, é preciso estarmos atentos à profecia do Senhor. E Jesus chama a atenção daqueles discípulos e expõe a profecia para eles. Mesmo assim, eles não conseguiram entender nada. Não sejam duros à voz do Senhor. Tenham um coração sensível à voz do Senhor. Tenham um coração sensível, amados. Queridos, Jesus, Ele caminha ao nosso lado. Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o nosso melhor amigo, Jesus é aquele que olha por nós, é aquele que toma as nossas batalhas, Jesus é aquele que te carrega nos braços quantas vezes, Jesus é aquele que te coloca de pé, é aquele que te empurra, Jesus é aquele que te abençoa, é aquele que dá aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Jesus é aquele que cuida de cada um de nós, Jesus não nos desampara, Jesus é a mão estendida sobre a nossa vida, é sobre a nossa vida. Nós estamos no cuidado do Senhor, é a sua mão por baixo e sua mão por cima. É assim que Jesus faz comigo, faz com você, é assim que Jesus faz. Mas eu tenho um coração duro, miseravelmente duro. Você também tem um coração duro, miseravelmente duro. E nós não conseguimos ver, não conseguimos sentir, não conseguimos ser sensíveis ao cuidado de Cristo. Temos que abrir os olhos, amados. Temos que abrir os olhos, porque o Senhor, Ele se apresenta nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nós precisamos perceber, sentir a sua presença maravilhosa. Aqueles discípulos não sentiram. Andaram com Jesus, não sei qual a distância.
talvez quase todo o caminho, a metade do caminho, era uma caminhada de aproximadamente 10 quilômetros, mas andaram lado a lado com Jesus boa parte daquele caminho, e não reconheceram Cristo, e não conseguiram ver Jesus Cristo. Amados, é preciso olhar para o Senhor, olhemos para o eterno, não tenhamos o nosso coração endurecido, mas olhemos para Jesus, sintamos Jesus, sintamos o Senhor. E nós precisamos aprender, amados, que o melhor que nós devemos fazer é falar para o amado: Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Fala para o Senhor: Jesus, fica comigo. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Lucas 24, a partir do versículo 28 até o 32, diz a palavra: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez Jesus menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Queridos, Jesus anda com você. A palavra de Deus se manifesta, a palavra de Cristo se manifesta, o Espírito Santo fala conosco, o nosso coração vibra com a presença do Todo-Poderoso, mas é preciso sermos receptivos à presença do Eterno, não apenas vibrarmos, mas sermos receptivos, reconhecermos a presença de Cristo, abraçarmos o Senhor e, acima de tudo, convidarmos o Eterno, dizendo: Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo, Senhor, entra na minha casa, toma a minha vida, Senhor, domina a minha existência, Senhor, aqui está o meu coração, fica comigo, Senhor, fica comigo. Irmãos, quando nós agimos assim, com certeza o Senhor há de aceitar o nosso convite, o Senhor há de aceitar. A palavra diz que Jesus aceitou o convite daqueles discípulos, adentrou aquele lugar, ceou, jantou com eles, e a partir do momento que jantaram, diz a palavra que Jesus simplesmente desapareceu da sua presença. Jesus havia sumido, porque Jesus havia retirado-se daquele lugar. Quando o Senhor fala a cada um de nós, o nosso coração arde, precisa arder, porque somos envolvidos com a esperança verdadeira, a esperança que Ele não nos deixa, a esperança que Ele cuida da gente, a esperança que Ele está presente, que Ele está vivo, que Ele tem amor para conosco, amados, e nós precisamos entender isso, porque o Senhor quer enriquecer a nossa vida, Ele quer mover na nossa existência, Ele quer quebrar, amados, as nossas tradições, a nossa dureza, o nosso entendimento. Jesus quer colocar em nossa vida algo novo, um espírito novo, um espírito vibrante, um espírito que vibra, cujo coração arde com a presença de Cristo. Será que o nosso coração arde quando nós ouvimos a respeito do Senhor? É preciso que haja esse ardor, esse prazer, essa alegria. Amados, também é o nosso dever fazer um convite ao Senhor Jesus. Faça esse convite ainda hoje: Senhor, fica comigo, Senhor, fica conosco. Faça esse convite para o Senhor.
Convide o Todo-Poderoso, faça esse convite diariamente, faça hoje, faça amanhã, depois de amanhã, não perca tempo, sempre convide Jesus para estar com você, sempre convide Jesus para andar com você, para que esteja contigo, sempre tenha prazer em estar na presença do amado. Convide o Senhor, irmãos, para que Ele possa adentrar a nossa vida, adentrar a tua vida. Mas não apenas a tua vida, convide-o ainda para que adentre a tua família, para que seja o centro da tua família. Convide Jesus para sentar-se à mesa, assentar-se à tua mesa, uma mesa santa, uma mesa rendida aos pés de Cristo, que você possa sentar-se com Cristo, que Ele seja teu convidado, o convidado para adentrar o teu lar, o convidado para comer contigo, para sentar-se contigo, o convidado para que você possa compartilhar e partilhar a tua vida. Que Jesus esteja sentado, sempre assentado à nossa mesa, que seja a nossa companhia, nosso amigo, o irmão mais chegado, que você tenha intimidade com Cristo, prazer em Cristo, alegria em Cristo, satisfação em Cristo, que teu viver seja Cristo, que a tua satisfação seja Jesus, que a tua alegria seja Jesus, que os teus planos, projetos, nossos planos e projetos sejam Jesus. Que o nosso projeto de vida seja andar com Jesus. Que todas as áreas da nossa existência esteja e seja dominada por Jesus. Meu Deus, que Jesus seja nosso companheiro velho de guerra. Glórias! Porque Ele quer guerrear as tuas guerras com você. Ele quer batalhar as tuas batalhas com você. Jesus quer levantar-se com você e partir para a batalha. Irmãos, aqueles que vinham de Jerusalém em direção a Emaús, eles estavam com as suas vidas totalmente fechadas para a verdade de Jesus. Haviam perdido a esperança. Eles olhavam e viam o seu mestre morto, enterrado. Não conseguiram crer nas profecias. Mesmo vendo 3 horas de trevas total em Jerusalém. Mesmo vendo e sabendo que o véu, que a cortina do templo havia rasgado-se, mesmo sentindo sob seus pés a terra tremendo, pedras rachando, coisas magníficas acontecendo, a poeira do terremoto subindo, mesmo vendo vidas ressurgindo dentre os mortos, eles não conseguiram abraçar Jesus como Senhor. Não conseguiram. Nós hoje, amados, temos todos esses sinais diante dos nossos olhos. Todos eles estão diante de nós. E quantas vezes nós estamos agindo tal qual essa dupla e os demais apóstolos, que não conseguiram ver, sentir o poder da palavra. Mas que nós não sejamos duros a ponto de não vermos que Jesus anda conosco, que Jesus fala conosco, que Jesus é o teu companheiro, Ele está na caminhada com você, que tu não sejas tão duro, a exemplo destes, que tu não sejas tão duro, mas que tu sintas a presença do Senhor. Se você não sente a presença de Cristo, e isto é compreensível, muitos não sentem a presença de Jesus, quase todos não sentem a presença de Jesus. É tempo de você convidar Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus.
Convida Jesus para adentrar a tua casa, adentrar a tua vida, adentrar o teu coração. Convida Jesus para estar com você. Convida Jesus. Porque Jesus adentrará a tua vida, a tua casa, como adentrou a casa daqueles. Amados, o segredo da estrada de Emaús, o segredo revelado, é que nós não estamos sozinhos. Oh, glórias! Invisível, mas sempre presente. Eis aí Jesus. Nós nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco, caminha ao nosso lado. Basta que tu estendas o braço e sinta Jesus. Amém? Que assim seja com você, que assim seja com a minha vida, que assim seja conosco, que nós possamos ter convicção plena que Ele é invisível, mas está presente, Ele está presente, e que nós possamos convidá-lo. Jesus, fica comigo, Jesus, fica conosco, Jesus, adentra a minha vida. E coisas novas hão de acontecer no nosso viver. Amém? Vamos orar. Jesus, fica conosco, Pai. Oh, Jesus, fica comigo, meu Deus. Senhor, ouça a nossa oração nessa noite, Pai. Adentra a nossa casa, adentra a nossa vida, adentra a nossa existência. Senhor, misericórdia, Pai. Fica conosco, Senhor, para que nós possamos sentir que o nosso coração venha arder com a Tua palavra, arder com a Tua presença. Que nós possamos tocar em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, fica conosco, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia, fica conosco, Senhor, para que possamos ter experiências profundas contigo, nessa caminhada, nessa jornada, na qual Tu és o nosso companheiro, Senhor, nosso companheiro de guerra, Pai. Oh, Senhor, fica conosco, nos abençoa, ó Espírito Santo de Deus, para que sejamos receptíveis à Tua palavra, que o nosso coração seja aberto à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Juntos, vamos clamar. Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Oh, glórias! Que assim seja, para a honra e para a glória do amado Jesus. Amém. Mensagem 1234.